Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais influentes e complexas da história, o apóstolo Paulo. Quem foi esse homem que, de perseguidor implacável dos primeiros cristãos, se tornou seu maior defensor e missionário? Como suas cartas, escritas há quase 2000 anos, continuam a moldar o pensamento de bilhões de pessoas em todo o mundo? Fiquem comigo! Porque a história de Paulo é cheia de reviravoltas, perigos e uma transformação que mudou o curso da história. Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Nascido numa cidade cosmopolita, hoje na Turquia, Saulo era um cidadão romano e um judeu devoto, educado sob a tutela do renomado Rabino Gamaliel em Jerusalém. Ele pertencia ao grupo dos fariseus, conhecidos por sua estrita obediência à lei judaica. Para Saulo, o crescente movimento de seguidores de Jesus era uma heresia perigosa, uma ameaça direta à fé que ele tanto defendia. E ele não se contentava em apenas discordar. Saulo era um homem de ação. Ele liderava a perseguição contra os cristãos, arrastando homens e mulheres para a prisão. E segundo o livro de Atos, ele até mesmo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele era temido, um verdadeiro terror para a igreja primitiva. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A caminho de Damasco, com cartas de autorização para prender mais cristãos, Saulo foi derrubado por uma luz intensa, vinda do céu. Uma voz perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso e cego pela luz, ele perguntou: quem falava? A resposta mudaria sua vida para sempre. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse evento não foi apenas um susto, foi uma conversão radical. Saulo, o perseguidor, encontrou a mesma fé que ele tentava destruir. Ele foi levado para Damasco, onde, após 3 dias cego e em jejum, um discípulo chamado Ananias o curou. A partir daquele momento, Saulo se tornou Paulo. Sua missão não era mais destruir a igreja, mas construí-la. Imaginem a cena. O homem que todos conheciam como o maior inimigo dos cristãos agora pregava nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. A desconfiança era enorme, tanto dos judeus quanto dos próprios cristãos que ele antes perseguia. Mas a convicção de Paulo era inabalável. Após um período de reclusão e estudo na Arábia, ele começou sua obra missionária, uma série de viagens que o levariam por todo o Império Romano, acompanhado por figuras como Barnabé, Silas e, mais tarde, Timóteo. Paulo enfrentou mares tempestuosos, desertos áridos e a hostilidade de cidades inteiras para levar sua mensagem. Suas viagens missionárias foram épicas. Foram 3 grandes jornadas que cobriram milhares de quilômetros. Ele partiu de Antioquia e fundou igrejas em regiões como a Galácia, Macedônia, Grécia e Ásia Menor. Cidades como Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso se tornaram centros vibrantes do cristianismo graças ao seu trabalho. Mas não foi fácil. Paulo foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágios, passou fome e foi preso inúmeras vezes. Em Filipos, ele e Silas foram espancados e presos. Mas em vez de se desesperarem, eles cantaram hinos a Deus. No meio da noite, um ato de fé, que, segundo a narrativa bíblica, resultou em um terremoto que abriu as portas da prisão. Enquanto viajava e fundava comunidades, Paulo mantinha contato com elas através de cartas, as famosas epístolas. Essas cartas não eram tratados teológicos frios. Eram comunicações vibrantes, cheias de paixão, instrução e encorajamento. Ele escrevia para resolver disputas, corrigir falsos ensinamentos e fortalecer a fé dos novos convertidos. É nessas cartas que encontramos o coração do pensamento de Paulo. Na carta aos Romanos, ele articula sua doutrina mais famosa, a justificação pela fé. A ideia de que a salvação não vem por obras da lei, mas pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Essa foi uma ideia revolucionária, que abriu as portas do cristianismo para os não-judeus, os gentios. Paulo foi um verdadeiro construtor de pontes. Em uma época de grande divisão entre judeus e gentios, ele defendeu veementemente que, em Cristo, não havia mais distinção. Não há judeu nem grego. Ele escreveu aos Gálatas: pois todos vocês são um
em Cristo Jesus. Essa visão de uma comunidade universal foi fundamental para que o cristianismo deixasse de ser uma pequena seita judaica e se tornasse uma religião mundial. Ele organizou a famosa coleta para os pobres de Jerusalém, um gesto prático para unir as igrejas gentias mais ricas com a igreja-mãe, que passava por dificuldades. Mas suas ideias também geraram conflitos. Ele teve discussões acaloradas com outros líderes da igreja, incluindo o apóstolo Pedro, sobre a necessidade de os gentios convertidos seguirem as leis judaicas, como a circuncisão. Paulo era inflexível. Impor essas leis era negar a suficiência da graça de Cristo. Sua defesa da liberdade cristã, detalhada na carta aos Gálatas, foi um momento decisivo para a identidade da nova fé. As cartas de Paulo são obras-primas de retórica, teologia e conselho pastoral. Pensem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O famoso Hino ao Amor é um dos textos mais belos e conhecidos da literatura mundial, descrevendo o amor como paciente, bondoso, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou a carta aos Filipenses, escrita da prisão, que é uma explosão de alegria e gratidão, onde ele nos encoraja a nos alegrarmos no Senhor sempre. Cada carta revela um aspecto diferente do seu pensamento e do seu coração pastoral. De Romanos, com sua teologia densa, a Filemon, uma pequena carta pessoal intercedendo por um escravo fugitivo. Vemos a amplitude do gênio de Paulo. O fim da vida de Paulo foi tão dramático quanto seu começo. Após sua terceira viagem missionária, ele decidiu voltar a Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos que o aguardavam. Ele foi preso no templo, acusado de profaná-lo. Como cidadão romano, ele apelou para ser julgado por César, o que o levou a uma longa e perigosa viagem a Roma como prisioneiro. Após um naufrágio e muitas aventuras, ele finalmente chegou à capital do império. A Bíblia nos conta que ele passou 2 anos em prisão domiciliar em Roma, onde continuou a pregar e a escrever. A tradição cristã diz que Paulo foi libertado, fez mais uma viagem missionária, talvez até a Espanha, mas foi preso novamente durante a perseguição do imperador Nero. Foi em Roma que ele encontrou seu fim, decapitado por volta do ano 67 depois de Cristo. Um fim digno de um soldado que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. O legado de Paulo é simplesmente imenso. Sem ele, o cristianismo como o conhecemos hoje talvez não existisse. Suas cartas compõem quase metade do Novo Testamento e se tornaram a base da teologia cristã. Pensadores como Agostinho, Lutero e Calvino foram profundamente influenciados por seus escritos. A Reforma Protestante, por exemplo, foi em grande parte um redescobrimento da doutrina paulina da justificação pela fé. Mas sua influência vai além da teologia. Sua visão de uma humanidade unida e sua ética baseada no amor continuam a inspirar pessoas de todas as crenças e origens. De perseguidor a apóstolo, de fariseu a missionário para os gentios. A vida de Paulo é a história de uma transformação radical, impulsionada por uma convicção inabalável. Um homem de intelecto brilhante, coragem extraordinária e uma paixão que o consumia. Suas cartas não são apenas documentos históricos, são testemunhos vivos de uma fé que move montanhas e transforma vidas. Elas nos desafiam, nos confortam e nos convidam a refletir sobre as grandes questões da vida, da fé e do amor. A história do apóstolo Paulo é a prova de que uma única vida, dedicada a uma grande causa, pode de fato mudar o mundo. O que você acha mais impressionante na história de Paulo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias transformadoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e, claro, deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.